Olá, meus queridos irmãos, como vão vocês? Já tem um tempo que eu não apareço aqui, né? Mas eu quero trazer uma palavra para vocês, que a paz de Cristo esteja com você, com a sua família, amém? E eu quero trazer uma coisa que eu estava lendo na Bíblia, em João, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 21. E nisso eu estava sentado aqui no sofá, lendo a Bíblia, e eu fui lembrando de algumas coisas e tendo algum entendimento de algumas coisas que Deus foi me mostrando. E eu quero passar para você um vídeo que eu acho que vai ser bem interessante e isso vai ajudar no seu entendimento com a palavra de Deus. E você vai ver como Jesus ensinava de forma simples. Muito simples. Tem gente que acha que o evangelho é uma coisa complexa, algo muito difícil, mas não é. O evangelho de coisa é uma forma muito simples. É simples. Basta a gente pedir a Deus entendimento. Antes de começarmos a ler a Bíblia, peça entendimento para você ouvir a palavra de Deus. Para você tá lendo ao mesmo tempo, sua mente está ligada no alto. Nós podemos estar lento, mas nós estamos ligados aqui, mas o que está ligado aqui está ligado lá também. Então, eu quero ler, e no meu título diz assim, Jesus, o bom pastor, né? E eu quero ler, e eu vou parar para você ter um entendimento da explicação que eu vou dar, tá bom? Diz aqui no versículo 1, em verdade eu vos digo que quem não entrar no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Para este, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E, deixa eu ver aqui, e desde que o mundo... Desculpa, eu comecei a ler o lado errado. Jesus depois propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que falava. Então Jesus afirmou novamente, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. E rapidinho, vou dar uma parada aqui, né? Eu parei no versículo 7, depois a gente vai ler o versículo 8. Então, lembrei da explicação de um vídeo que eu vi um pastor de ovelha mesmo explicando lá em Israel, né? Um pastor de ovelha lá de Israel, ele explicando que um pastor de ovelhas, elas reconhecem a voz do pastor, elas reconhecem a voz daquele que cuida dela. Então, elas seguem ele quando eles as chamam para o aprisco e para fora do aprisco, né? Então, olha só, mas se for alguém que não é o seu pastor, ela não segue, ela não vai seguir, e ela vai fugir dele por medo, né? E olha que é interessante nisso, Jesus usou essa forma para explicar para as pessoas o evangelho, que era algo tão simples que eles conheciam muito bem, né? E é fascinante porque o evangelho é simples. Eu não sei porque a pessoa quer dificultar tanto o evangelho. O evangelho, Jesus, ele explicava de forma tão simples, mostrando as coisas nos simples detalhes, né? E muitas das vezes a gente coloca na nossa cabeça é algo muito complexo, mas não é, né? E vamos ao versículo 8, né?
Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. E eu vou parar aqui novamente, porque Jesus falou aquilo. Porque naquela época, antes de Jesus, né, ali, até na época de Jesus ali, muitos diziam, eu sou o Cristo. Muitos afirmavam que era o Cristo, mas as pessoas não davam ouvido. Não queriam estar com elas. As pessoas fugiam dessas pessoas, porque não faziam os sinais que Jesus fazia. Não tinha as palavras que Jesus tinha, não tinha a sabedoria que Jesus tinha, né? E não demonstrava aquele amor que somente Jesus demonstrou às pessoas, né? E nenhum deles deu a vida por nós, somente Jesus. E nisso, as pessoas, a forma como Jesus falava, a forma que o Jesus operava milagre, as pessoas queriam estar perto dele, queriam estar com ele. As pessoas queriam, pegavam, iam para trás dele, para tudo quanto é lugar. Onde Jesus andava, tinha multidões atrás dele. Ele arrastava multidões, né? Então sabemos que Jesus é o Cristo, é o Messias. E agora vamos continuar aqui a palavra. A gente leu um versículo 9. Aí Jesus diz, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, e quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. Ele foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu o conheço. Dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu dou espontaneamente. Tenho autoridade para dá-la e também retomá-la. Esta é a ordem que recebi de meu Pai. Por causa dessa palavra, houve nova divisão entre os judeus. Muitos diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvis? Outros diziam, este modo de falar não é endemoniado. Um demônio não pode abrir os olhos aos cegos. E você viu aqui que na palavra ali Jesus fala que o lobo vem para atacar as ovelhas. Então a palavra de Deus fala que o lobo vem para atacar as ovelhas. Mas o bom pastor, você lembra de um bom pastor? Davi. Davi matou urso, leão, se eu não me engano, se eu estiver errado vocês me corrigem, né? Então, ele era um bom pastor, ele defendeu as ovelhas dele. Depois foi para lutar com Golias, né? E olha, quem foi o excelente pastor? O pastor de todo o rebanho, né? Jesus. Jesus foi o excelente pastor. Ele foi o perfeito, não há outro. E ele deu a vida por nós. Ele é o bom pastor. Por isso ele fala, eu sou o bom pastor. Aleluia, glória a Deus. E ele deu a vida por você, por mim, por todos nós. Ele é o bom pastor. E um dia haverá um só rebanho e um pastor. E esse dia vai ser o dia do juízo final. Ele vai estar lá também para julgar, mas para também dar o galardão, para você coroar você receber a coroa da vida, o seu galardão. Amém? Então, Jesus é o bom pastor. E o modo que ele ensinava,
O modo que ele explicava tudo era de forma tão simples. A gente não tem que dificultar as coisas. Às vezes a gente tenta dificultar, mas é falta de entendimento. O que a gente precisa pedir a Deus é sabedoria, né? E olha só, uma coisa, é muito bom ouvir a palavra de Deus. Você tem dificuldade de ler a Bíblia? Ouve a palavra, é muito bom ouvir a palavra. É muito bom, eu aprendo muito. Eu sempre estou ouvindo, porque eu preciso aprender, né? Todos os pastores, eu acredito que todos os pastores, todos os membros, obreiros, precisam ouvir o outro, porque sempre estamos aprendendo algo novo. A gente sempre, o outro pastor ele tem uma visão que você não tem. O outro tem uma visão que você não tem. Uma obreira, um missionário, um bispo, cada um tem uma visão diferente. Como aquela senhorinha que eu falei, toda vez que ela lê a Bíblia, Deus mostra algo diferente para ela. Então, o que a gente precisa pedir a Deus é entendimento, né? E Ele vai nos mostrar a palavra dele de forma simples. E depois que você tem esse entendimento da palavra, meu irmão, é muito bom você conhecer a palavra de Deus, né? E eu fico feliz por isso, né? Por Deus ter abrido esse entendimento. E eu quero passar, eu estou aqui para passar para vocês esse entendimento que eu tive. E eu falo isso com muita alegria, né? E eu queria muito ouvir pelo menos uma parábola, estar sentado lá para ouvir uma parábola de Jesus. E eu sei que um dia eu vou ver ele pessoalmente. Mas eu queria passar esse entendimento para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Evangelho é simples, o Evangelho é prazeroso, o Evangelho é bom, a palavra de Deus é muito confortante. A palavra de Deus nos enche, nos preenche de forma que só Deus mesmo, não tem explicação. É só a palavra de Deus que nos preenche mesmo. Ela preenche todos os vazios que a gente sente. Às vezes a gente está cansado, né? E a gente está cheio de coisa na cabeça, mas se a gente sentar e ler a Bíblia, Deus fala conosco. A gente pede a Deus para falar conosco e Ele fala conosco. Ele conhece você, Ele conhece seu coração, Ele conhece suas dificuldades. Amém? Então, tenha o prazer de ler a Bíblia. Eu sei que muita gente não tem um hábito, né? No Brasil, né? Muita gente não tem um hábito da leitura. Mas eu falo assim, leia pelo menos um capítulo por dia. Apenas um capítulo. Em vez de você estar mexendo no celular ali, tira um capítulo. Larga o teu celular, faz uma oração, leia um capítulo. E peça a Deus entendimento antes da leitura, para que Ele possa te mostrar de forma clara, né? E outra coisa que eu queria dar uma dica aqui é comece a ler pelo livro de Marcos. Você começou a ler a Bíblia agora? Comece pelo livro de Marcos. O livro de Marcos é um livro muito fácil de ler, né? E eu indico você começar pelo livro de Marcos, depois você volta lá no Antigo Testamento. Aí você vem completando a Bíblia. Mas comece pelo livro de Marcos se você ainda não tem dificuldade de ler a Bíblia. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu espero que eu traga mais vídeos assim para vocês poderem ter esse entendimento também. Sempre que Deus revelar alguma coisa, um entendimento novo, eu vou trazer para você. Amém? Fique com Deus e tenha uma boa noite. Boa noite para mim agora, né? Boa tarde, bom dia, não sei, dependendo do horário que você vai ver. A paz de Cristo a todos.